É isso aí, torcida do Vascão. Bora aqui pro react do pós-jogo da grande classificação. Que grande classificação do Vasco em cima do Atlético Paranaense. Vasco sofreu o que tinha que sofrer, mas no final trouxe a classificação aí para as semifinais. Pessoal, vamos aqui com comentários do programa Linha de Passe da ESPN, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Vascão. Agora bora pro conteúdo. Não vai dar tempo. O Vasco teve uma classificação daquelas, vamos falar sobre isso também. Teve uma classificação daquelas. O Vasco já tinha eliminado Água Santa nos pênaltis, Fortaleza nos pênaltis, mas sempre em casa. Dessa vez conseguiu uma classificação também nos pênaltis, mas fora de casa. Parecia que ia dar tudo errado, pressão do Atlético Paranaense, 2-0 no placar, jogador expulso, o Verratti arruma um golzinho lá e o Vasco consegue passar nas penalidades. Vamos ouvir o Rafael Paiva e já já a gente volta para cá. Obrigada. Boa noite. É isso, a gente tem sofrido bastante ultimamente aí, em resultados, em placares, em alguns momentos com jogador a menos, de novo aqui pela segunda vez que a gente vem jogar aqui em seguida. Acho que isso tem norteado um pouquinho o nosso trabalho, né? Sofrer um pouco mais do que a gente gostaria, mas eu acho que também nos faz elevar um nível acima. Eu acho que a gente está cada vez sofrendo, mas conseguindo atingir os resultados que a gente gostaria. Hoje não veio a vitória, mas veio a classificação, uma classificação importantíssima. A gente está lutando, batalhando, trabalhando muito para a gente evoluir o nível do Vasco. Que a gente tem conseguido sucesso aí no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e a gente está muito feliz. Sofrendo, mas conquistando os objetivos. Eu acho que o caminho é esse, até a gente conseguir um pouquinho mais de tranquilidade. É um processo, mas eu acho que a gente está conseguindo evoluir. Acho que isso é o mais importante. Paiva aqui. Boa noite, Yuri Duque do BTB Esportes. Paiva, durante um momento do jogo crucial foi a expulsão do Ryan. Acaba até afetando mesmo o estilo de jogo que você veio propor aqui dentro da Liga Arena. O Vasco teve que mudar todas as engrenagens ao longo do jogo. Primeiro eu queria saber de você, se você já teve a oportunidade de conversar com o Ryan no banco, porque isso abala um menino tão jovem como ele, que está subindo agora, das divisões de base do Vasco, tendo essa oportunidade. E segundo, saber aí como foi a sua visão do lance, se você conseguiu ver ali o que aconteceu. Obrigado. A gente falou com ele mais agora, no final do jogo, pós-jogo. A gente sabe como é difícil esse momento, né? Para o jogador que sai, a responsabilidade ela é gigantesca, né? Então o Ryan sabe dessa responsabilidade. Apesar de ser jovem, ele é um atleta experiente, é um jogador nível de seleção brasileira. Então a gente sabe que ele está no momento de amadurecer. São erros que podem facilmente não serem cometidos, né? A gente sabia que o jogo ia estar muito quente, a temperatura do jogo ia estar muito alta, por tudo que aconteceu no primeiro jogo também, pela fase da competição, pelo jogo de mata-mata. A gente falou muito sobre isso e eu acho que ele não conseguiu se controlar, eu acho que ele errou mesmo, mas tenho certeza que é um atleta que tem muito potencial, está evoluindo, apesar do erro, ele está no caminho da evolução. E eu acho que o que vale é o espírito do grupo que ficou, do quanto a gente sacrificou por ele também, porque a gente sabia que se a gente fosse desclassificado, o peso ia ser muito grande em cima dele. Então foi um sacrifício a mais que a gente fez para a gente passar e amenizar um pouquinho essa situação do Ryan. Boa noite, Paiva. Parabéns pela classificação. Paiva, a minha pergunta é em relação às substituições, como passou na sua cabeça em relação àquele segundo tempo, com 1 a menos, 45 minutos de muita pressão, aqui a torcida faz muita pressão. Como é que foi aquele momento de substituições, lá já no final, colocando o Puma, já pensando nos pênaltis? Como foi esse processo aí durante o segundo tempo? É isso, né? A gente voltou no intervalo com o Emerson, porque a gente sabia que a gente precisava de um jogador mais potente ali, né? A gente ia sacrificar muito o Payet. O Payet estava muito bem no jogo. Acho que o Payet tem evoluído demais também, um jogador que tá voltando ao melhor nível dele já há alguns jogos, e hoje ele estava muito bem, mas a gente precisava de um jogador que marcasse pelo lado de campo, né? A gente optou pelo Emerson. As trocas ao decorrer do jogo foram os jogadores pelos corredores laterais, foram muito sacrificados, né? Tanto o David,
quanto o Piton, então todos eles sentiram muito a intensidade do jogo. Então a gente optou por trocar os jogadores de lado, né? Tanto os laterais, acabamos colocando o Leandrinho, uma dobra que a gente tem feito com frequência, tem dado muito certo. Piton sentiu um pouquinho o pé dele, a gente precisou colocar o Vitor Luiz. O PH já estava também bem debilitado, o Puma é um jogador que tem uma bola parada, um pênalti muito bom, então a gente até segurou um pouco mais para não perder mais ninguém, né? Porque a gente sabia que um jogador podia ali dar uma câimbra e não conseguir voltar, então por isso que a gente segurou a do Puma um pouco mais. O Hugo também se sacrificou bastante, né? Entramos com o Matheus Cocão. E o importante é que todos os jogadores entraram muito bem, né? Deram conta do recado. A gente está conseguindo ter uma equipe com muito mais de 11 jogadores que dão conta do recado. Isso mostra a força do grupo. E a gente fica muito satisfeito pelo tudo que está acontecendo, pelos jogadores que estão entrando, por cada vez ter mais jogadores com uma capacidade de mudar o jogo também. Pedrão, quem é mais herói? É o cara que fecha o gol e pega um pênalti? Ou é o cara que faz o gol, que leva o jogo para os pênaltis, bate o pênalti decisivo e classifica o time? Rapaz, é o torcedor que aguentou o segundo tempo. Foi uma pressão danada, hein? O torcedor do Vasco que aguentou o segundo tempo, ele é um herói. Agora, é muito difícil você falar do Vasco hoje sem passar pelo Verratti, né? Putz, impressionante. E sem passar pelo Piton também, para ser justo. Porque o Vasco, quando aciona o seu modo ali, Piton para o Verratti para o gol, é o que salva em muitos momentos, porque se você pega para ver o recorte exato do momento do gol do Verratti, era um Vasco que tinha acabado de ter um jogador expulso, era um Atlético muito à vontade no seu campo, com a sua torcida, 2-0, poderia ser 3 naquele momento, tamanha pressão. O Vasco sente muito o primeiro gol do Atlético. O Atlético, diferentemente dos outros jogos contra o Vasco, que sai na frente, não consegue se impor e ver o Vasco retomar, por conta muito também do ambiente na sua casa e conseguir a virada, os 2 jogos seguidos, né? Hoje ele faz o primeiro gol no momento que o jogo era até confortável para o Vasco. O Vasco tira a velocidade inicial do Atlético, tira aquele abafo, circula a bola, consegue jogar, desatenção, bola levantada, 1-0 Atlético. Aí ali o Vasco sente muito. E aí o Atlético aproveita para tentar atropelar, sentir, circular a bola, volume de chance e consegue. Faz o 2-0. O Vasco perde a cabeça, tem a expulsão. O momento era absolutamente assim, negativo. O torcedor já pensando em tudo que ia saindo e escorrendo pelos dedos. Aí você, numa bola que insiste em não acontecer, um ataque, bate-rebate, busca a esquerda. É o Piton que busca o Verratti, que busca a cabeçada, mais uma vez, improvável, e faz o gol. Então, você não tem como falar da história do jogo, nem da disputa de pênalti, se você não passar pelo Verratti, mais uma vez, que emblemático, acaba batendo o último pênalti. Então, acho que tem muito, muito, muito dele, pelo que faz nas últimas partidas, pelo gol que tira da cartola, sabe? O Coelho ali que ele tira da cartola no momento agora. Mais uma vez. O lance da expulsão do Rayan, bobo, maturo. Rafael Paiva fala sobre isso no momento, quase deixa o time na mão por ali, precisa ser cobrado internamente, ser falado, é um garoto jovem. Agora, passa muito. Se tivesse uma cara hoje desse time, por exemplo, não é o Payet, não é o Coutinho, sabe? Talvez seja a torcida quando joga em casa, talvez seja o Léo Jardim em muitos momentos, mas é o Verratti, a cabeçada que você acha que ele não vai chegar. E ele quase sempre vai achar uma cabeçada que o goleiro não vai chegar. Então, eu não acho que o time de futebol precisa ter um herói e um vilão no jogo, exatamente. Nesse caso, qual foi mais importante para a classificação? Ambos muito importantes, como outros jogadores. Sim. Esse destacar o Verratti. Porque coloca o Vasco nos pênaltis e porque tem uma coisa, a gente estava discutindo muito seleção brasileira, mais uma vez, nessa... entediante data FIFA, do futebol. O Brasil, e não estou falando que ele tem que jogar, pelo amor de Deus. O que ele tem sobra. O que sobra falta lá. De personalidade, do cara que aparece no momento difícil, do cara do jogo grande. Eu não estou falando que ele tem que jogar nem na seleção brasileira, nem na seleção argentina. Tanto de bola que segura. Eu estou falando da personalidade, eu não estou falando da qualidade. Caráter. Esse cara, assim, ele tem isso. Pode não funcionar todos os jogos, pode não funcionar em todas as decisões, mas é inegável que várias vezes ele mostrou. Só acrescentar, eu acho que assim, porque vocês estão falando muito bem do Verratti. Aliás, é impressionante como ele deu trabalho além do gol também. E dar trabalho o jogo todo com um time que atua toda a segunda etapa com 1 a menos é um negócio impressionante. Mas, já que já falamos bastante do Verratti, falar do Léo Jardim também, porque, cara, é impressionante. Assim, o segundo tempo foi um segundo tempo de pressão e óbvio que seria, e é óbvio que tem incompetência do Furacão também ao não conseguir fazer um gol jogando segundo tempo em casa, todo com 1 a mais e com, né, tendo um time bem capaz, pelo menos na teoria, não tem mostrado essa capacidade nos últimos tempos.
mas o Léo Jardim também, quando acionado, foi muito bem no segundo tempo. Acho que não estou nem falando da penalidade só, estou falando mais do que ele fez realmente durante todo o segundo tempo. Para mim é um destaque no mesmo nível. Eu acho que são os dois caras que a gente pode colocar no mesmo nível. E duas coisas que o Vasco passa a ter desde o Fernando Praz, porque vai se falar muito do Vasco de volta à semifinal de uma Copa do Brasil. Desde o Fernando Praz, o Vasco não tinha um goleiro que o torcedor olhasse e falasse, ó, esse aí... E do Verratti, quando você fala de brilho, de personalidade, de tudo isso, o Vasco hoje, você virar para o torcedor do Vasco há 10 anos, há 8 anos, há 7 anos, há 2 anos e falar, o Vasco vai ganhar 2 partidas seguidas do Atlético Paranaense e vai eliminar o Atlético Paranaense dentro da Liga Arena, da Arena da Baixada. O cara vai virar e falar, você tá maluco? O histórico do que é o Vasco enfrentando. Então, um time que aprendeu a se classificar na Bacia das Almas não é o melhor time tecnicamente da competição, não é do Campeonato Brasileiro, não vai ser talvez das próximas competições que joga. São Paulo também não era no passado. Mas o Vasco deixou de ser um time passivo, que o torcedor já olha esperando o pior, só tentando definir como é que vai ser o enredo do pior. O torcedor hoje consegue vislumbrar o enredo do melhor, da classificação, e passa por uma personalidade que o Verratti carrega que o Vasco deixou de ter durante muito tempo. O Vasco, durante muito tempo, ele não teve uma representatividade. O Vasco, há muito tempo, se fala muito de São Januário, da torcida, se vai vender para um, se o presidente vai ser outro, quem é que vai suceder a política. Você não lembra de, olha, esse aqui é um cara que simboliza o Vasco. Então, você começa a ter uma personalidade que te faltou durante muito tempo. Isso impacta dentro de campo e um goleiro que resolva, que te faltou também durante muito tempo. Então, dá para explicar por que o Vasco muda um cenário de conseguir uma classificação dentro de um estádio do Atlético Paranaense, sabe, diante de um cenário muito improvável. O Vasco, depois do cartão vermelho com 2-0 ali no lombo, pouquíssima gente virou e falou, se achar um golzinho, leva para os pênaltis. Pouquíssima gente falou talvez, isso. Apesar da vitória no primeiro jogo, talvez eu não fosse nem favorito no jogo para avançar. Sim. Então, aí, na hora que você tem um jogador expulso, você está perdendo por 2-0, parecia realmente que a coisa já tinha desandado. E então, isso reforça mais essa coisa do espírito, da alma. Tudo que se fala do Corinthians, acho que dá para falar do Vasco também, né? Nesses últimos tempos, o que esses jogadores têm entregado, o que eles têm feito. E assim, para o Vasco, que não está brigando contra o rebaixamento, né? Esteve ali no começo do campeonato, agora está na 9ª colocação, está 9 pontos da zona de rebaixamento, com muito time mais... Então isso não é mais uma preocupação. Olhando para a vaga na Libertadores. Tem que olhar para a vaga na Libertadores. Mas aí eu acho que assim, cara, você está olhando para a vaga na Libertadores, mas você vai olhar como prioridade para os seus jogos de mata-mata, que vão ser 2 jogos gigantes, sejam esses jogos contra o Atlético, sejam contra o São Paulo. É óbvio que, assim como a gente falou que o Corinthians provavelmente não será favorito nem contra o Flamengo, nem contra a Bahia, o Vasco não será favorito nem contra o Atlético, nem contra o São Paulo. São Paulo ganhou a Copa do Brasil ano passado sem ser favorito contra o Palmeiras e contra o Flamengo. Isso, o mata-mata é assim. Por isso que tem que olhar, o que o Jean falou, você não está mais aquela coisa no pescoço, é o que o Calça sempre fala aqui. A cada classificação do Corinthians, a gente bate na tecla. Mas afinal é lá o outro campeonato. O Vasco deixou de ficar com a corda. O Vasco consegue ter um clássico contra o Flamengo. Pode ganhar, pode perder, pode empatar. O Flamengo desfalcado. Mas o Vasco hoje ele pode virar e falar: o que eu arranjo nessa semifinal? O que eu jogo? E se você para hoje, encerra a Copa Sul-Americana e ele vai a uma semifinal de Campeonato Brasileiro, tudo que acontece vai a semifinal de Copa do Brasil, por tudo que aconteceu nesse ano do Vasco, você não sabia quem mandava, se cara, já é um balanço positivo. Você já está virando uma página de todo ano é rebaixamento, ou está subindo. Ou é briga contra o rebaixamento, ou está subindo. E é sempre salvando na última rodada. É uma conta improvável. Toma 4 do Corinthians que não jogava contra ninguém. Tinha 3 jogos para se livrar do rebaixamento, vai se livrar no último minuto do último jogo. Então, sabe, já é uma mudança de perspectiva que não vai ser uma eliminação em semifinal. Não é eliminação, é não ir à final. Ou, podia sonhar com a Libertadores. Calma, a distância ainda é grande para o 7º colocado. Se está em 8º... É isso aí, torcida vascaína, sim, cara. Todos estão de parabéns, né? A equipe do Vasco, toda a equipe está de parabéns, mas vamos dar ali, né? Vamos ser bem sinceros, se não fosse o Léo Jardim e o Verratti, né? Essa classificação talvez não viria. Né? O garoto ali acabou perdendo a cabeça, dando um tapa no rosto do jogador do Atlético Paranaense, e esses 2 caras aí fizeram, né, uma grande partida, o pênalti muito difícil que o Léo Jardim pegou, né, um pênalti difícil demais. O Verratti
né? Um exímio cabeceador melhor do Brasil, né? Já é um dos melhores atacantes do Brasil, e ainda decide, né, cara? Ele não foge de uma partida difícil. Para quem olhar ali o Verratti, que ele jogou dentro de campo, cara, taticamente, cobrindo os jogadores de marcação, voltando exausto, né? O cara saiu exausto da partida, pessoal, ao nível de jogador que o Vasco tem, ao nível de atacante que o Vasco tem hoje, né? O Verratti é o melhor atacante do Brasil, disparado, cabeceador, finalizador. Quem também não viu a jogada que o juiz já tinha apitado e ele acabou batendo pro gol, pegou na trave, seria um golaço, né? Um cara que decide realmente. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!